Felipe, Campeonato Brasileiro da Série C, uma derrota, um empate, uma vitória até aqui. Um início satisfatório, na tua opinião? Bom dia. Assim, acho que pelos os dois jogos que a gente teve em casa, de repente não tenha sido o início tão esperado, né? Porque quando se trata de jogo em casa, a gente imagina sempre com os 3 pontos, né? Então acaba que nesse último jogo a gente deixou de somar mais 2 pontos, na verdade. Mas acho que tudo dentro de uma normalidade da competição. A gente vai fazer um jogo fora agora, e para esses pontos que a gente acabou deixando escapar aqui dentro, a gente tem que buscar fora, e isso é normal dentro de qualquer competição. Não tem como, às vezes, de repente, você conseguir vencer todas em casa, e ao mesmo tempo também não tem como você ir jogar fora só tentando não perder ou trazer só um ponto. A gente também tem que ter essa ambição de ir fora e trazer a vitória e os 3 pontos também. Bom dia, Felipe. Na coletiva da segunda-feira, o Guanais falou que foi um péssimo jogo, né? Não conseguiu criar praticamente quase nada no jogo, né? Qual foi o bate-papo entre vocês, atletas, né? Depois de um jogo em que, como você acabou de dizer, desperdiçou 2 pontos em casa. Bom dia. Assim, eu acho que foi um péssimo jogo, mas não um péssimo jogo do Operário, da equipe do Operário. Eu acho que foi um péssimo jogo porque o jogo foi ruim no contexto geral da equipe do São José amarrar muito o jogo, do árbitro deixar isso também. E a nossa equipe, principalmente jogando dentro de casa, é uma equipe que tá sempre dando dinâmica, bola em jogo, e nesse jogo ficou muito picado, muito parado, acabou tirando um pouco desse nosso ímpeto. Mas eu acho que, coletivamente falando, assim, não foi... A gente parou para analisar o jogo, assim, né? E não foi de tão ruim, assim, sabe? Eu acho que teve um adversário difícil, duro, que veio com a estratégia de retardar o jogo, de marcar muito, fazer muita falta, e isso prejudicou um pouco a gente. Foi um jogo difícil, atípico do que normalmente a gente tinha feito em casa, que a gente sempre criava, principalmente no primeiro tempo, muitas chances de gol, e nesse acabou que a estratégia do São José conseguiu neutralizar um pouco a gente, assim. Mas o professor Guanais já na semana, na pré-eleição, já tinha mostrado que o São José era uma equipe que cedia pouco esses espaços, assim, que realmente era difícil de fazer gol nos caras, de chegar perto da área dos caras. Mas eu acho que a competição é assim, igual eu acabei de falar, não vai dar para vencer todos os jogos em casa. O que não pode faltar é o espírito, a busca incessante pela vitória, principalmente em casa, e tá sempre procurando fazer o que a gente vem fazendo desde o início do ano, dentro de casa, que é se impor, que eu acho que foi o que a gente fez, e o que a gente vai procurar sempre fazer dentro de casa, dentro do nosso domínio, se impor diante do adversário e buscar a vitória a todo momento. Obrigado. Bom dia, Felipe. O time do Operário tem alternado, na minha visão, momentos assim, faz um grande primeiro tempo, cai de produção no segundo tempo. Às vezes faz um grande segundo tempo e quando não foi bem no primeiro tempo. Parece que falta alguma coisa para ligar o time. Nesse último jogo agora, por exemplo, o Guanais fez uma única mudança no intervalo do primeiro para o segundo tempo, o time estava razoavelmente bem. E daí, logo no início do segundo tempo, ele mudou mais 2 jogadores, daí o Operário engrenou, na minha visão, assim, melhorou dentro de campo. De vez em quando o time dá umas desligadas. Como que você avalia isso? Isso acontece realmente ou é nós que estamos vendo coisa de fora do campo? Não acho que a palavra certa seja desligada. Eu acho que a gente, principalmente durante a semana, a gente treina visando o que o adversário pode nos proporcionar de dificuldade e também o que a gente pode machucar o adversário, né? E aí, de repente, nesse jogo, no caso do jogo do São José, a gente treinou
esperando que eles viessem fazer um tipo de jogo e a gente acabou sendo surpreendido, principalmente no primeiro tempo. E aí depois que você joga todo o primeiro tempo, você consegue analisar com a nossa comissão técnica lá de cima e tudo, consegue passar para o Rafael aonde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente está errando e tal. No segundo tempo, no intervalo ali, o professor consegue resolver a situação e mostrar para a gente, de repente, alguns jogos assim, o segundo tempo a gente consegue melhorar. Então, eu acho que é isso, eu acho que não é a palavra não é desligar, eu acho que é só uma questão de estratégia mesmo, de entender o que o jogo está pedindo. Às vezes, no primeiro tempo ali, a gente não consegue entender muito onde estão os espaços, por onde a gente pode conseguir atacar melhor. E aí, numa leitura de jogo no intervalo, até mesmo no primeiro tempo, a gente, de repente, consegue fazer essa leitura melhor do jogo e aí as coisas começam a encaixar novamente. Bom dia, Felipe. Até a gente ouve bastante, né, que a Série C é uma competição difícil, tanto dos atletas como da comissão técnica, e exige regularidade, né, para chegar até a segunda fase do mata-mata. Como que vocês, atletas, recebem essa pressão pela regularidade, ter um bom desempenho e conseguir uma boa classificação? Bom dia. É uma pressão normal no futebol, a gente é cobrado pelo resultado, né? E assim, eu acho que desde o início do ano, a nossa equipe ela tem uma regularidade. É uma equipe que perde pouco e que, principalmente jogando dentro de casa, é uma equipe forte, que ainda não perdeu. A gente tivemos um empate agora, né? Mas que ainda não perdeu, que sempre consegue trazer as vitórias para o nosso torcedor. E a regularidade, igual você falou, principalmente dentro da competição de pontos corridos, ela é importante. E assim, a gente sabe que o torcedor do Operário, ele ficou muito chateado, muito magoado pelo que aconteceu no ano passado aqui, né? Ninguém queria, ninguém esperava, e todo mundo ficou muito triste pelo o Operário ter voltado para a Série C. Mas vale salientar e deixar bem claro que o clube se reformulou para esse ano, é um elenco novo que está mostrando desde o início do ano. Uma das principais preocupações que a gente tinha desde o início do ano era essa, de trazer o torcedor de novo pro campo, para estar gostando de vir assistir de novo, porque a gente sabe que foi muito difícil para o torcedor ano passado. Só que assim, a gente tem uma missão muito clara aqui dentro. A gente tem uma missão, um objetivo muito claro e traçado aqui dentro, que é levar o Operário de novo para a Série B. Que é levar de novo o Operário para a Série B. E assim, a gente só vai conseguir isso juntos, com a sinergia que sempre houve aqui. Eu não estou falando nem de agora. Sempre houve aqui no Operário, sinergia torcedor e clube. Então, essa missão é muito difícil, ela não é fácil. Levar o time de novo para a Série B é uma missão muito difícil, mas aqui, sem dúvida, com esses novos atletas principalmente, a gente está bastante dedicado para isso. O nosso único pensamento, igual eu falei, o objetivo é muito claro, é levar de novo o Operário para a Série B. Então, acho assim, o torcedor, ele é apaixonado pelo clube, ele quer a vitória sempre, a gente entende. A gente também saiu chateado pra caramba por não ter conseguido o êxito dentro de casa, mas como eu falei, a missão ela é muito difícil. Eu acho que a gente só vai conseguir conquistar isso no final com essa sinergia, com todo mundo junto, sabe? Indo na mesma direção, principalmente quando os jogos for aqui dentro de casa. Então, eu acho que isso vai ser um fator muito forte para a gente, se houver essa sinergia e a gente conseguir ter essa regularidade de dentro de casa, estar sempre jogando bem e trazendo a vitória para o nosso torcedor. E quando a gente for jogar fora também, o mesmo espírito, porque igual eu falei, a gente precisa ser ambicioso de não ir jogar fora de casa e com o pensamento de não perder, de empatar só de repente, não. A gente tem que ter essa ambição e manter essa regularidade e ter essa sinergia, e que o torcedor entenda isso, esse momento. A gente precisa de todo mundo junto para a gente cumprir essa missão de, no final de tudo, lá em novembro, a gente está comemorando o nosso objetivo principal, que é levar o Operário de novo para a Série B. Felipe, na última entrevista que a gente teve aqui com o Rafael Banais, mais da metade das perguntas foram sobre o 11, né? E a imprensa às vezes procura esse time ideal.
time padrão para a temporada. Você acha que o Operário está perto desse time padrão? Isso vai acontecer ao longo da Série C ou vai variar muito e esse é o perfil do treinador? Bom, eu acho que é uma coisa assim que a gente deixa muito pro treinador, né? O que eu posso te falar é que a maioria todos os jogadores que nós temos aqui hoje têm condições de estar entre os 11. Então, assim, eu imagino às vezes que deve ser difícil pro professor ter que escolher, né? Lógico que, de repente, seja importante você ter uma sequência de um time, de um 11, de repente, para um entrosamento e tal, mas eu acho que dentro da própria competição paranaense funcionou bem isso, sabe? Mas, igual eu falei, eu acho que todos os jogadores aqui têm a condição de quando receber a oportunidade de aproveitar. Só que essa questão fica bastante pro treinador. A gente precisa dar o nosso melhor no dia a dia, quando ganhar a oportunidade no jogo ir bem e mostrar para ele, professor, eu estou aqui, quando precisar pode contar comigo. Felipe, um tempo atrás conversamos com o Índio, né, e ele se auto-intitulou um volante moderno hoje, né, um jogador moderno, porque ele atua como primeiro volante, segundo volante, se precisar atuar como zagueiro. E você da mesma forma no ataque, né? Você pelo lado esquerdo, pelo lado direito, centralizado como você foi utilizado no jogo contra o Botafogo lá na estreia, né? Onde você se sente mais à vontade? O lado esquerdo é o teu lado preferido? Como é que você prefere? O gosto principal do Felipe Augusto nesse sentido? O professor ele sempre, vira e mexe, ele sempre fala pra gente que hoje em dia o jogador de futebol ele precisa ser jogador de futebol bem na concepção da palavra, né? Não se apegar somente eu sou um ponto esquerdo, eu só consigo jogar na ponta esquerda. Eu sou um 9, eu só consigo jogar de 9. Eu acho que não. Acho que você tem que entender praticamente todas as posições do campo, porque de repente uma hora ou outra, há um tempo atrás a gente até, numa reunião nossa aqui, o professor passando o nosso material, ele perguntou alguma coisa relacionada à movimentação o Tadeu é um meio de campo, é um atacante, e ele sabia responder qual a posição que o zagueiro deveria estar. Então o professor sempre cobra isso. A minha carreira praticamente inteira, sempre atuei na ponta esquerda, mas nunca tive dificuldade em jogar do lado direito. Algumas vezes já fiz 9. Aqui é a primeira vez que o professor me pediu para fazer, e algumas vezes eu fiz o meio de campo. E assim, chega a ser até desafiador pra gente às vezes, né? E ao mesmo tempo eleva nosso nível, eleva a nossa parte técnica, nosso entendimento técnico e tático dentro do campo. Então assim, hoje o Felipe Augusto não tem uma preferência de posição. Hoje o que eu quero é ajudar. Se o professor pedir para eu fazer qualquer outro tipo de posição dentro do campo, eu vou tentar dar o meu máximo, procurar entender. Se eu tiver alguma dúvida, chegar nele, na comissão dele, perguntar, porque, como eu falei, o nosso objetivo hoje principal aqui é ajudar o Operário, e seja da maneira que for, cara. Entrou dentro de campo ali, é dar o nosso melhor e tentar ajudar o Operário a voltar para a Série B, que essa é a nossa principal missão. Felipe, uma pergunta mais pontual sobre o jogo de domingo. Ontem nós recebemos a entrevista do Sassá, que é atacante do Amazonas, e uma das perguntas que fizeram para ele lá foi sobre, o time foi muito lento aí nos 2 primeiros jogos dentro de casa, o Amazonas, e você já se habituou aqui com o piso do estádio e principalmente com o clima? E daí, para minha surpresa, ele falou, não, eu não me adaptei em nada com o clima, eu ainda estou tentando me acostumar, é muito complicado para quem veio de fora, quem atuou no Sul, esse jogador jogou no Curitiba, você sabe, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, o time do Operário é um time que tem um perfil técnico. Você, principalmente, é um jogador técnico, de bola no pé, de piso bom, de passe correto. E claro que isso te ajuda muito quando você joga aqui no Germano Krieger, que é um ótimo piso.
Agora não, agora vocês vão sair, vão jogar num piso irregular, numa temperatura que o próprio jogador da casa, embora tenha chegado recente por lá, ainda não se adaptou. Imagina o Operário vai descer do avião, vai jogar no dia seguinte. Então eu fico perguntando, até isso aí atrapalha tudo. Você falou aí de parte técnica, falou dos jogadores guerreiros, de raça, a gente reconhece tudo isso nesse time hoje do Operário. Mas lá vocês vão jogar contra tudo isso. Isso atrapalha quanto? Você se preocupa quando você entra no campo e vê que a grama está alta, que não vai facilitar aquele jogo técnico teu, ou da tua finalização? A bola parada vai fazer um efeito muito grande, eu imagino. Você é o homem de bola parada, de cobrar escanteio, falta próxima da área. Eu acho que esse é um diferencial de vital importância nesse jogo, é por aí? Acho que isso tem um pouquinho de razão. A diversidade, né? Dentro da competição a gente vai sempre estar encontrando isso. Na nossa estreia na Paraíba, por exemplo, também foi assim, um campo com iluminação ruim e um gramado um pouco pesado, e é o que a gente fala do fator casa dentro da competição, porque muitos dos times, por exemplo, quando a gente joga no Germano, igual você falou, o nosso gramado é um gramado bom, ralo, onde a bola corre mais, e a gente está acostumado, e de repente muitos dos times vêm aqui, e até entender isso, demora a se acostumar. E pra gente é a mesma coisa quando a gente vai jogar fora contra esses times, até a gente entender como é o gramado, a velocidade da bola, se o gramado é bom, se é ruim, aí tem a questão do clima também, o pessoal fala que é bastante quente e tal. Então, assim, a gente tem que superar tudo isso, porque não adianta a gente criar muleta antes mesmo da gente chegar lá e eu falar, pô, lá é muito quente, não sei como é o gramado, e aí de repente não vai dar para ganhar. Acho que não, acho que a gente não tem que criar esse tipo de muleta, a gente tem que chegar para lá e bater de frente. É a diversidade, é o campeonato, só que ao mesmo tempo a gente tem que ter a ambição de, é difícil, o gramado é ruim, o clima, vamos ver então, vamos ver se a gente consegue. E botar a cara mesmo e ir para frente e buscar a vitória, porque, igual eu falei, no último jogo, infelizmente, a gente não conseguiu trazer os 3 pontos, e então o nosso pensamento é recuperar esses pontos perdidos, seja em casa, seja fora, só que como o próximo jogo é fora, então, com todo respeito à equipe do Amazonas, tem 2 vitórias na competição, ganhou um jogo difícil agora fora contra o Remo também, mas do mesmo jeito que eles foram lá contra o Remo e venceram, a gente também é qualificado, treina e se prepara para isso. Então, essas adversidades elas vão aparecer mesmo dentro da competição. Felipe, até nessa questão mesmo de viagem fora, né, viagem longa até, primeiro Paraíba, depois agora lá para duelar contra o Amazonas, como que vocês têm encarado essa agenda, de certa forma, apertada, tendo que otimizar o tempo de trabalho, até a situação física, né, viagem cansativa, como que vocês têm encarado isso? Assim, o clube ele tem feito todo um esforço para nos entregar a melhor logística, né, de viagem, para a gente não poder chegar no jogo cansado, desgastado. E a gente tem bastante tempo para treinar entre um jogo ou outro, então acho que a questão da logística ela fica até mais tranquila para o clube, porque na Série B, por exemplo, você joga domingo, na quarta tá tendo que viajar para jogar novamente, é mais apertado. Na Série C você tem uma semana, só que, querendo ou não, tem muita viagem longa, né? E é um pouco desconfortável. Às vezes você fica 2, 3 horas dentro do avião viajando e as poltronas são bem apertadinhas pra gente, assim, principalmente eu que sou um pouco grande, assim, a perna fica bastante tempo dobrada, mas, por exemplo, a gente vai viajar hoje, amanhã tem todo um período para poder descansar, esticar as pernas e recuperar para o duelo. Então, eu acho que tem a sua dificuldade, a adversidade que eu acabei de falar, mas dentro da competição da Série C ainda tem esse tempo para se recuperar ainda das viagens longas. William, bom dia. Um empate, uma derrota, uma vitória. Como é que você avalia esse início de Série C? Está dentro do esperado? Está tudo bem? Ou esperava um pouquinho mais? Qual que é a tua avaliação como jogador e também como equipe mesmo? Bom dia. Bom, acho que nesses 3 jogos iniciais, é claro que a gente tinha uma projeção de ter mais pontos, né? Principalmente dentro de casa a gente queria ter vencido os 2 jogos.
Se a gente conseguisse ter empatado fora também seria, eu acho que dentro do esperado que todo mundo projeta. Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, né? Infelizmente a gente teve esse empate dentro de casa que não era esperado pra gente. E o que concerne agora é a gente fora de casa conseguir reverter essa situação, conseguir buscar também um resultado bom fora de casa. Eu acho que isso que a gente vai buscar lá lá em Manaus, para que a gente possa recuperar esses pontos perdidos dentro de casa, a gente ter uma vitória lá, eu acho que seria importante, porque depois também a gente tem um jogo dentro de casa onde a gente pode fazer 6 pontos, né? Ter 2 vitórias consecutivas para poder elevar a nossa posição na tabela. Bom dia, William. Domingo pega o Amazonas e tem um centroavante que é conhecido, né? O Sassá, apesar de ser meio, né, a vida particular dele, mas é um centroavante que a gente sabe que sabe fazer gols, enfim. Já teve uma conversinha ali com o Jonathan Costa para tentar anular ali a marcação em cima do Sassá? Bom dia, Dudu. Sim, a gente tem conversado, né? Inclusive ontem conversamos também com o auxiliar do Guanais a respeito do Sassá, das movimentações dele, né? Procurei também, ele conversou com o nosso sistema defensivo para a gente já procurar entender um pouco das movimentações dele. A gente sabe que é um jogador que na última bola dele é muito decisivo. Ele tem uma movimentação, né, de atacar o espaço, de tentar antecipar o zagueiro. Eu acho que a gente tem que estar atento nisso. Mas tudo já tem conversado, a gente já tem assistido também. Já vamos assistir o vídeo do Amazonas aí para ver as principais jogadas deles, os principais pontos fortes e fracos. Mas a gente já tem conversado sim sobre o Sassá, não só ele, mas todo o sistema ofensivo do Amazonas, para a gente procurar neutralizar. Obrigado. Bom dia, William. Eu quero falar agora com o William, não o zagueiro, quero falar com o atacante. Você tem se colocado muito bem dentro da área adversária nos jogos que eu tenho acompanhado. Parece que a bola procura, não é que você se coloca bem mesmo. E algumas bolas aí nesses 3 primeiros jogos aí passaram muito perto do gol. Você cabeceou, a bola passou um palmo da trave. Nesse último jogo aí, já nos acréscimos, uma bola veio inteira em cima de você. Claro que você não é um centroavante, né? Não tem talvez aquela... Não é nem habilidade, é aquela continuidade de jogada ofensiva. Como que você se cobra nesse tipo de lance, William? Porque você sente isso, né? Quando a bola não entra, passou por detalhe, você estava no lugar certo, a bola veio ali. Qual que é a sua reação em particular? Bom dia, cara, reação é mais pra gente que é zagueiro, quando a gente tem uma oportunidade lá na frente é difícil, né, cara? São poucas oportunidades que a gente tem. Né? Então, quando a gente não consegue fazer um gol ou mesmo finalizar a bola no gol, a gente se sente muito mal também, a gente se cobra, porque a gente sabe como é difícil e quando tem uma chance clara assim, a gente tem que procurar aproveitar. Eu acho que não só o nosso sistema ofensivo, mas a gente também, na bola parada, nas jogadas aéreas, acho que a gente também pode ser mais... Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Eu acho que a Série C também tem se mostrado aí muito gol de bola parada, né? Então, eu acho que é um ponto para a gente poder evoluir também. Eu acho que não só para nós zagueiros, mas toda a equipe a gente poder ser mais efetivo nesse tipo de bola, né? Mas eu me cobro muito também na parte ofensiva, né? Procuro sempre estar bem colocado, mas às vezes a execução não sai como a gente espera, né? Mas eu acho que a gente vai evoluir sim, a gente tem trabalhado muito esse ponto. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai conseguir aproveitar essas oportunidades. Bom dia, William. Até pegando um gancho da questão do Ivan, você tem alguma meta individual nessa questão ofensiva? Traçou algum número de gols? Ou você falou, né, que se cobra muito. Tem essa questão objetiva individual? Claro, a coletiva é levar o Operário até a Série B novamente, mas essa questão individual, tem alguma meta específica? Bom dia. Não, uma meta específica assim de gols ou de oportunidades não tem, entendeu? Mas a gente se cobra porque a gente sabe que são poucas oportunidades que a gente vai ter e quando a gente tem que aproveitar. Mas eu acho que especificamente um número assim a gente não coloca, né? Eu procuro mais me preocupar, e não só eu, como toda a equipe também, com a parte defensiva, né? Que é a prioridade de um zagueiro, né? A nossa parte defensiva. Mas também a gente procura, se a gente tem oportunidade, a gente conseguir fazer os gols, que isso também faz a diferença para o time também, né? Porque também quando você tem gols de pessoas ou de jogadores que você não espera como zagueiro ou como outra função,
mais defensivo, eu acho que isso valoriza todo o trabalho. Mas sim, uma meta específica não tem, mas tenho trabalhado muito para que possa converter as oportunidades também quando tiver. William, você falou sobre pontuar fora de casa para tentar compensar esses 2 pontinhos perdidos em casa, né? Um jogo que vai ter uma viagem cansativa, vocês viajam hoje, não sabemos o que é que vocês vão encontrar lá em termos de estrutura, de gramado, enfim. Como é que vocês estão olhando para esse jogo específico contra o Amazonas? E também o Guanais mudou bastante de jogo para jogo nessas 3 primeiras rodadas. Você acha que o Operário está perto de um 11 ideal? Bom, a gente sabe mais ou menos que a gente vai encontrar lá em questão de viagem longa, né, de logística e de calor também, né? Eu já pude jogar lá em Manaus e é muito abafado realmente. É uma situação difícil para se jogar futebol, ainda mais no horário que vai ser, né? Mas a gente vai se preparar nisso, né? A gente vai procurar com a questão nutricional, com a questão de preparação física, se adequar às condições que nos forem propostas lá. Mas e em questão de 11 ideal, o Guanais ele tem trabalhado todo mundo mais ou menos na mesma ideia, então a gente sabe que de um jogo para outro ele tem os planejamentos dele, as ideias dele. Eu acho que isso não cabe muito a nós, né? A gente só acata as decisões dele, né? E procura, o principal de tudo é crer no que ele propõe para nós também, jogo a jogo, né? Eu acho que cada jogo ele analisa o adversário, ele estuda e ele tenta encontrar uma formação ideal para aquele jogo, né? Claro que às vezes as coisas não funcionam como ele quer nem como a gente quer também. Mas eu acho que o principal de tudo, a gente acredita nesse planejamento dele jogar jogo. E vamos lá para o jogo do Manaus também, no que ele vai propor para nós, para a gente fazer um grande jogo lá e sair de lá com a vitória. William, parabéns por mais uma renovação, né? Ano passado você chegou hoje, logo em seguida teve o seu contrato estendido e agora essa renovação até o final do ano que vem. Chegou quietinho e conquistou teu espaço. Mas a minha pergunta para você é em relação a 3 jogos específicos que o Operário teve muita dificuldade de criação, que foi o jogo contra o Operário, lá na Copa do Brasil, o jogo contra o FC Cascavel, semifinal, volta aqui em Ponta Grossa, que foi fazer o gol já na parte final do jogo, e esse último jogo contra o São José. Qual que é o diagnóstico do William Machado em relação ao estilo de jogo dessas 3 equipes que vieram fechadas, e o Operário teve dificuldade para construir e para fazer os gols? Eu acho que de semelhança de jogo, assim, mais o Cascavel e o São José se mostraram assim, com essa proposta mais defensiva, né? Mais de bloco baixo, de neutralizar as nossas ações também, já desde do início de jogada. A questão do jogo do Operário lá, eu acho que foi mais uma questão também do campo lá, que não proporcionava a gente jogar futebol e condizendo ali com a nossa realidade que a gente estava acostumado no Paranaense. E a equipe do Operário lá também era uma equipe que dentro daquele gramado se sobressaía, porque é uma equipe de muito porte físico, né? Mas eu acho que esses 2 jogos dentro de casa são muito parecidos. Foram 2 equipes que marcaram a gente muito forte, que vieram aqui com a proposta de marcar, né? Esse jogo do São José foi pior ainda, porque também teve a questão de matar tempo, a questão de ficar enrolando o jogo. Eu acho que isso atrapalhou um pouco também, né? Mas a gente sabe que as equipes que vêm aqui também vão fazer praticamente isso todo jogo, entendeu? Vão se fechar, vão tentar achar uma bola. Eu acho que a gente tem proporcionado também poucas chances ao adversário, né? Infelizmente as chances que eles estão tendo, eles conseguiram fazer o gol, né? Mas eu acho que a gente procurar manter o que a gente vem fazendo, procurar da parte ofensiva também a gente conseguir ser mais eficiente, porque daí se a gente tiver poucas chances, mas conseguir fazer o gol, entendeu? A equipe deles vai ter que se abrir. Eu acho que essa não era a nossa ideia com o São José. No momento que a gente estava na frente do placar, eu acredito que ia ser melhor para nós, porque eles iriam nos atacar e a gente teria mais espaço, né? Mas poucos minutos depois a gente acabou tomando o gol e eu acho que isso dificultou muito. William, esse jogo de domingo fora de casa é um jogo que pega o time deles aí que vem com 2 vitórias, está um pouquinho na frente do Operário, e vai ter que propor o jogo. Joga dentro de casa, naturalmente há uma pressão maior, natural para jogo fora de casa.
É melhor jogar assim, você já sabendo da pressão. Eu tenho visto o Operário tem resistido bem quando é pressionado. Você e o Jonathan Costa estão fazendo uma dupla muito boa ali, me parece já muito bem encaixado com o próprio goleiro o Rafael. Então, me dá a impressão que a pressão não incomoda vocês, por assim dizer, porque vocês já estão habituados com isso. É melhor jogar assim, sabendo que o Operário vai ter que sair na boa e aproveitar as oportunidades que normalmente serão menores do que jogando em casa? Ou é melhor jogar como vocês jogam dentro de casa, com uma pressão menor, mas você tendo a responsabilidade de sair para o jogo, como o Guanais pede, e a gente percebe que você tem que sair, às vezes, embora vocês estejam fazendo bem isso, né? Como que é melhor jogar? Você sob pressão e só saindo na boa, ou dentro de casa, assim, com mais liberdade para você ficar na área? Eu acho que questão de achar melhor, claro que eu vou achar melhor que a gente consiga empurrar o adversário para baixo, que a gente consiga, né, tá em cima do adversário, tá pressionando, porque a chance de a gente fazer gol com toda a qualidade do nosso sistema ofensivo é muito grande, né? Mas também, de outra maneira, quando a equipe adversária tem uma proposta também de nos atacar, também tem vantagem, entendeu? Porque a gente consegue explorar melhor espaços que eles vão deixar, né? Porque quando a equipe vem jogar baixa contra nós, a gente dificilmente acha espaço, eles jogam no nosso erro, e quando a gente eles procuram transitar em velocidade, né? E eu acho que assim, eu prefiro jogar pressionando o adversário, mas também tem suas vantagens quando a equipe... Problemas de relacionamento, ele comentou isso numa coletiva. Você estava aqui no ano passado, né? Como que você compara o clima de agora, que a gente percebe que tem essa sinergia tanto entre os próprios atletas, com a torcida, com o clube? Como que você compara essa temporada com a passada, com você dentro do elenco? Não, totalmente diferente, né? Eu acho que ano passado era uma proposta que o clube tinha, uma visão que o clube tinha totalmente diferente desse ano, né? Foram contratados muitos jogadores e na maioria deles também com salário alto, e, enfim. Eu acho que o grupo que foi formado ano passado não tinha muito essa característica que o Operário sempre teve, né? Eu acho que por isso que não teve sucesso, não conseguiu também passar para o torcedor uma imagem de um time que valesse a pena torcer. E dentro da relação também, no vestiário também, não tinha uma rixa específica, mas também não era um bom relacionamento que tinha, entendeu? Eu acho que isso tudo conspirou. E esse ano está totalmente diferente. O relacionamento, tanto dentro do vestiário como fora, está muito unido, está muito fechado. Eu acho que isso que pode levar a gente também a ter sucesso, né? E também a questão, o professor Guanais também consegue gerir isso muito bem, deixar todo mundo à disposição, deixar todo mundo dentro do contexto da equipe, né? Eu acho que é isso, cara, a gente procurar alimentar mais ainda isso e pedir também que a gente precisa do torcedor, que a gente precisa que o torcedor entenda que a gente está num processo de reconstrução, porque do ano passado ficou somente eu e mais 2 ou 3 atletas, né? Então é um time totalmente novo, que em pouco tempo a gente conseguiu passar uma ideia clara do que a gente quer, né? Não vai ser uma caminhada fácil, mas eu creio que a gente vai conseguir, né, executar essa missão de colocar o Operário novamente na Série B e posteriormente em lugares maiores.